Você já reparou que nos livros, os filmes que a gente assiste, a gente vê ali a história de um personagem, né, do protagonista, e normalmente ele tem um objetivo, ele começa do nada e a história segue ele lutando por alguma coisa, por algum objetivo, muitas dificuldades, muitos desafios. E ao longo que a história vai desenrolando, que ele vai se preparando ali, que ele vai vencendo os desafios cotidianos que ele tem, ele vai crescendo. Ele vai crescendo, ele vai se superando, até que no final ele atinge aquilo que ele busca, ele vence e a história termina. Sempre desse jeito. Tudo começa com um objetivo, com um sonho, e ele sai em busca daquilo, encontra uma série de desafios, né, de dificuldades, e as coisas até começam a ir bem. Em algum momento vai dando certo, mas chega um momento ali no meio do filme, no meado do livro, em que as coisas desandam. Diante de uma dificuldade, diante de um vilão, e eles até perdem por um momento, né? Tudo parece que vai dar errado, e daqui a pouco surge uma luz, surge uma estratégia, um acontecimento em que aquilo ali muda, o jogo muda, e eles vencem. Eles vencem, atingem o ápice, atingem o auge, atingem o grande sonho, e aí eles celebram, a gente vibra, a história termina, as letras sobem e fim. Diferente de um livro, diferente de um filme, a nossa história ela não se resume a 200 páginas, a nossa história não se resume a 1h30, 2 horas de duração, porque toda a história daquele personagem, do protagonista, ele está resumido. E a nossa vida, ela acontece em tempo real, sem capítulos, sem resumos, ela apenas acontece. E não diferente do protagonista, nós estamos numa jornada em busca de alguma coisa, cada um com seus objetivos. Uns querem sucesso emocional, outros querem sucesso financeiro, alguns sonham em ter uma família, outros sonham em ser bem-sucedido. São os mais diversos sonhos e está tudo bem com isso. O ser humano é único, cada um tem suas projeções, tem suas ambições, suas metas, e eu acho que cabe a cada um de nós trabalhar em favor disso. É justo e é legítimo. Só que porque eu comecei com a história de filmes e livros? Porque um filme você, em um dia, em um período do seu dia ali, você para no momento e você assiste e pronto. Um livro de 200 páginas, se você se dedicando a ler meia hora por dia, você vai gastar aí talvez 2 semanas. E quanto mais tempo você pegar e se dedicar a esse livro, em menos tempo você vai terminar, mas é rápido. E você vê toda a construção da história do personagem acontecendo muito rápido, só que na nossa vida, quando a gente olha para a nossa vida, não é tão rápido assim. Os processos, eles são muito longos, são muito demorados. E o problema é que nessa geração, nessa época tão tecnológica, em que nós temos micro-ondas, temos aparelhos que agilizam o nosso tempo, reduzem o nosso tempo de espera, a gente acaba trazendo para o nosso consciente, subconsciente, que tudo precisa ser muito rápido. Tudo tem que acontecer para ontem. E a gente se torna uma geração imediatista. Esse é o problema. A nossa vida,
As nossas ações, elas muitas das vezes elas são comparadas a sementes. Cada ação que nós nos propusemos a fazer, elas são como sementes. Então, todos os dias nós estamos lançando sementes ao chão, no chão da vida, por meio das nossas ações. E cada uma delas, elas vão germinar, vão crescer e vão dar o seu fruto no devido tempo. Só que, assim como na natureza, cada semente ela possui o seu tempo de maturação. E é aí que vem a nossa dificuldade, porque nós que nunca nos ocupamos a plantar nada, que não temos tradição, cultura de viver do plantio, a gente aprendeu a desprezar o valor do tempo. A sociedade, vivendo numa cultura industrial, tudo é muito rápido, os processos eles são muito rápidos. E como a gente não entende de agricultura, como nós não vivemos a agricultura, a gente esquece do valor do tempo, o valor da espera para as coisas acontecerem. E aí a gente começa algo ontem e acha que amanhã a gente já vai colher os frutos, mas dependendo da nossa meta, da nossa empreitada, daquilo que nós estamos buscando, o processo ele pode levar meses, pode levar anos. Por que eu estou falando isso? Vou dar o meu exemplo, o meu processo de mudança de mentalidade financeira, para que eu pudesse deixar de ser um assalariado, um endividado, alguém que não dependesse de patrão, alguém que não dependesse de governo, mas que fosse minimamente competente, de forma que eu pudesse, por meio das minhas habilidades, produzir o meu próprio sustento, de forma autônoma, de forma empreendedora. E esse processo já se vão para 5 anos. E quando eu olho ao redor, quando eu olho à minha volta, não mudou quase nada. Tenho muita informação, muitos livros lidos, muitos filmes nesse sentido assistido, muitos podcasts, buscado muita informação, procurado aplicar, agir, talvez não tanto quanto eu deveria ou não tanto quanto eu gostaria, mas tanto quanto eu sei, eu posso, dentro das minhas limitações, aplicar. E todas foram sementes que elas estão lançadas. E 5 anos depois estou aqui, aguardando o processo, aguardando o tempo de frutificar. Já pensei em desanimar, já desanimei várias vezes e já pensei em desistir. E nessas dezenas de vezes que eu pensei em desistir porque eu não estava vendo resultados, 2 ou 3 vezes eu tive um conflito sério, onde de fato eu quis largar tudo e voltar para a vida antiga, dado a esse processo que parece tão doloroso mesmo. Só que há um porém. Quando eu tomei a decisão de mudar a minha postura, a minha vida, mudar de vida, de buscar conhecimento a partir de educação financeira, eu descobri um outro universo. Eu descobri um universo de possibilidades onde eu posso ser o próprio senhor da minha vida, onde eu posso não depender de um patrão para me empregar em troca de um salário, onde eu posso não depender de governo, Bolsa Família, auxílio, essas coisas, e eu posso, através de quem eu sou, dos meus conhecimentos, buscar pelo meu sustento e ter rendimentos maiores do que um assalariado. E esses rendimentos eles podem aumentar à medida que o meu conhecimento, a minha habilidade na execução das coisas, elas também vão crescendo. E isso
Isso escala o negócio. Isso torna as nossas possibilidades de ganhos de forma que elas não tenham um teto, diferente da realidade de um CLT, onde independente do quanto você aprenda, o quanto você se capacite, o quanto você se qualifique na sua função, se você não trocar de função, se você não for promovido, você vai ganhar o mesmo salário. Por quê? Porque aquilo ali em contrato foi o que está combinado contigo. Então, às vezes a gente fica aborrecido, meu patrão está ganhando muito dinheiro, só ele ganha dinheiro e eu não ganho, né? Podia me dar um aumento e ele não me dá um aumento, mas na cabeça dele ele está sendo justo com você. Aos seus olhos, ele está sendo injusto porque ele está prosperando, ele está mudando de carro, ele está abrindo matrizes, está abrindo filiais, o quadro de funcionários está aumentando. Você está vendo o seu patrão prosperar, mas a sua realidade financeira, o seu salário permanece da mesma forma. Aos seus olhos isso é injusto, mas aos olhos do seu patrão, isso é totalmente justo porque foi o que ele sentou e combinou com você. Isso já aconteceu comigo várias vezes. Isso não vai mudar. Não vai mudar porque de fato ele não está sendo injusto, foi o que ele tratou contigo. A única forma de mudar é mudando aqui, a nossa mentalidade, a nossa capacidade de entrega. Quanto mais valioso for o produto que eu entregue, quanto mais valioso for a minha mão de obra, quanto mais escasso for aquilo que eu tenho a entregar, maior será o valor daquilo que eu tenho, maior será o valor do meu trabalho e mais disposto, mais caro, maior será o valor financeiro que as pessoas estarão dispostas a pagar por aquilo que eu tenho a entregar. Enquanto a minha mão de obra ela não for escassa, enquanto aquilo que eu entrego pudesse ser buscado em qualquer outro lugar, e eu digo da seguinte forma, muitas das vezes a gente é ameaçado no nosso trabalho da seguinte maneira: se eu sair daqui hoje, amanhã eu boto a sua vaga, né, na lista de classificados, nem existe mais lista de classificados hoje, no balcão de emprego, e terá uma fila de pessoas com as mesmas qualidades ou até mais, dispostas a ocupar a sua vaga e às vezes até para ganhar menos do que você ganha hoje. Então, o que eu quero dizer com isso? Enquanto o seu trabalho ele não for diferenciado, enquanto a sua mão de obra ela não for qualificada de maneira que as pessoas tenham dificuldade de repor você quando você não estiver mais ali, ou de conseguir acessar o seu trabalho, a sua renda ela será mínima. A sua renda será igual a de todo mundo, porque o seu trabalho é igual ao de todo mundo. E eu entendi isso. E agora qual é a minha luta? É romper e fazer com que a minha mão de obra ela se especialize e se qualifique cada vez mais, de maneira que eu comece a me destacar dos demais. E eu saia desse patamar financeiro aqui, onde é muito fácil conseguir mão de obra. Enquanto aquilo que você faz, enquanto aquilo que eu fizer for muito fácil de conseguir pessoas iguais, de repor, a gente vai continuar ganhando uma miséria de salário. A gente vai continuar ganhando uma miséria de rendimentos. A gente precisa começar a se destacar primeiramente aqui dos demais, depois se destacar aqui com o nosso trabalho, e aí então depois as pessoas elas vão reconhecer isso, vão precisar do que eu tenho para entregar e não vão encontrar no mercado com facilidade pessoas com essas habilidades, com esse tipo de produto, com esse tipo de serviço. E aí sim, então, você vai começar a ganhar dinheiro. Aí eu vou começar a ganhar dinheiro, porque eu tenho algo diferenciado. Eu tenho algo que não se encontra em toda esquina, eu tenho algo que não se encontra em todo lugar. As pessoas precisam me procurar, as pessoas precisam te procurar. Algo escasso. O que dá valor ao produto, o que dá valor ao ser humano é a escassez. A escassez, ela define o preço do negócio. E se não é escasso, se ele é facilmente acessível, ele se torna barato. É por isso que a sua mão de obra, é por isso que a minha mão de obra é barata, porque ela é facilmente acessível. Eu saindo da empresa hoje, você saindo da empresa amanhã, o seu patrão ele arruma fácil. Um punhado de pessoas para executar a mesma coisa que eu e você executa.
Consegue entender a dinâmica do jogo? Consegue entender o negócio? Então se trata de você entender o jogo não pela sua visão, mas pela visão do mercado. E o mercado lida com escassez. Começa a qualificar o seu trabalho. Começa a fazer coisas que ninguém está fazendo. Começa a se distinguir da sociedade, da média das pessoas. E financeiramente você vai começar a ver resultado na sua vida. Não espera primeiramente as pessoas te darem valor, valorizar o seu trabalho, achar que você merece ser melhor remunerado pelo que você faz agora, se o que você faz, um punhado de gente faz. Começa a se destacar primeiro como ser humano, como profissional, e aí o dinheiro vem. O jogo não é correr atrás de dinheiro. O jogo é correr atrás de crescimento, de desenvolvimento. E o dinheiro, ele vem atrás de você. Eu não quero trazer esse vídeo para uma dinâmica religiosa, apesar de eu ser cristão. O intuito desse vídeo é falar da filosofia da vida. Mas existe um trecho na Bíblia onde Deus orienta o povo que uma vez que eles viverem em obediência, as bênçãos de Deus eles vão vir e vão alcançar as pessoas. O que Deus está tentando dizer com isso? Você não precisa perseguir bênçãos. Você precisa apenas ser obediente, entender a dinâmica das leis, ou seja, entender o jogo, viver por meio delas, e as bênçãos, aquilo que você deseja, as bênçãos elas virão sobre a sua vida. A mesma coisa acontece conosco agora. A gente não deve correr atrás de dinheiro. A gente deve entender as leis, a dinâmica do jogo e viver por meio dessa dinâmica. E aí então, o dinheiro ele vai vir para sua vida. Para de focar no dinheiro. Foca no conhecimento, foca no aprendizado, foca no crescimento, foca no desenvolvimento pessoal. O dinheiro ele vai ser uma consequência, mas se você focar no dinheiro, se você mantiver os seus olhos, o objetivo da sua vida for dinheiro, você vai passar a vida toda correndo atrás de dinheiro, porque você vai ser o mesmo. Pensa nisso.